últimas notícias sobre a imigração no Canadá e o que isso vai impactar a sua vida em 2026, 2027 e uns anos aí mais para frente. Vamos falar do nível de imigração entre 2026 e 2028, estudantes internacionais, que teve uma queda sem precedentes, programas de trabalhadores estrangeiros temporários, a Bill C-12, deportação e fiscalização intensificadas, recordes de sorteios e estratégia baseada em categorias, os famosos programas de nomeação provincial, os PNPs e muito mais. Então fica aí por dentro porque esse vídeo está completíssimo para você que quer vir aqui para o Canadá ou para você que está aqui no Canadá, mas quer virar um cidadão. As coisas estão ficando malucas. Bora lá, vem comigo. Bom, o Canadá implementou mudanças significativas e históricas em seu sistema de imigração entre outubro e dezembro aqui de 2025, marcando uma das maiores transformações na política migratória canadense das últimas décadas. Sob a liderança do primeiro-ministro agora, o Mark Carney, que assumiu o cargo em março de 2025, o governo federal adotou uma abordagem de redução e recalibração do sistema, focando em sustentabilidade, segurança de fronteiras e priorização de trabalhadores altamente qualificados. E quem fala francês? Vamos começar falando do Plano de Níveis de Imigração 2026-2028, que teve uma redução drástica de residentes temporários. Em novembro de 2025, o governo anunciou o Plano de Níveis de Imigração de 2026 a 2028, estabelecendo metas permanentes de 380 mil admissões anuais de residentes permanentes para 2026, 2027 e 2028. Essa meta representa uma redução significativa em relação aos planos anteriores, que visavam cerca de 500 mil admissões até 2025. A mudança mais drástica afeta residentes temporários. O governo estabeleceu como meta reduzir a população de residentes temporários para menos de 5% da população total do Canadá até o fim de 2027. Já para 2026, de novos residentes temporários cai para 385 mil, uma redução aí de 43% em relação a 2025, diminuindo ainda mais para 370 mil em 2027 e 2028. Agora vamos falar dos estudantes internacionais, que teve uma queda sem precedente. O setor de educação internacional sofreu um impacto mais severo das novas políticas. O limite de permissões de estudo para 2025 foi estabelecido em 437 mil, uma redução de 10% em relação a 2024. Agora, para 2026, o orçamento federal cortou mais drasticamente as metas de permissões de estudos em 49%, reduzindo aproximadamente 155 mil novas chegadas de estudantes internacionais. Em janeiro e junho de 2025, as permissões de estudos caíram 52,3% em comparação com o mesmo período de 2024. Os estudantes indianos, historicamente o maior grupo de estudantes internacionais do Canadá, viram suas permissões despencarem de 99.950 para 100 mil no primeiro semestre de 2024 para apenas 47.695 em 2025. Para você virar um estudante, tem agora essas novas exigências, né? A carta de atestação provincial ou territorial, que é o POL, TAL ou TAL, que são obrigatórias para a maioria dos candidatos, incluindo agora os estudantes de mestrado e doutorado. Requisitos financeiros aumentados, que a partir de 1º de setembro agora de 2025, os candidatos devem demonstrar o acesso, pelo menos, tá, na conta ali bancária, 22.800 e alguma coisinha de dólares canadenses, além da mensalidade do primeiro ano. Aí tem as restrições mais rígidas para a elegibilidade do programa de permissão de trabalho de pós-graduação, o famoso PGWP, com cerca de 188 áreas de estudos removidas da lista elegível. Outro tópico é o programa de trabalhadores estrangeiros temporários, que sofreu também restrições severas. O programa, o TFWP, que é o Temporary Foreign Work Permit, um negócio assim, né? Que é o Programa de Trabalhadores Estrangeiros Temporários, passou por reformulações significativas agora também em 2025. Que é a meta anual de 82 mil novas admissões líquidas, agora é essa nova meta, né? Para 2025.
Também tem a moratória regional, que é a proibição de processar avaliações de impacto no mercado de trabalho, que é o LMA, para posições de baixa remuneração em áreas com taxa de desemprego de 6% ou superior. Também teve o limite de validade reduzido, que é a validade do LMAE reduzida de 12 meses para 6 meses. O período de trabalho autorizado para trabalhadores de baixa remuneração reduzido de 2 anos para apenas 1 ano só. Também tem redução de cota patronal, que é o limite de uso de trabalhadores temporários de baixa remuneração reduzido de 20% para 10% da força de trabalho, com exceções para construção, saúde e segurança alimentar. Também tem o aumento do limite salarial. Para o stream de alta remuneração, os empregadores devem agora pagar pelo menos 20% acima do salário médio regional. Entre janeiro e junho de 2025, as emissões totais de permissões de trabalho caíram 50% em comparação a 2024. Agora vamos falar da Bill C-12, que foi o endurecimento das fronteiras e também sistema de asilo. Em outubro de 2025, o governo Carney introduziu o controverso Bill C-12, que é esse streaming do Canadá, que é o Streaming Canadian Immigration Systems and Borders Act, que propõe mudanças legislativas bem abrangentes. Na parte de segurança de fronteiras, tem a obrigação de proprietários de operadores de portos de entrada e saída a fornecer instalações gratuitas para a Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá, ou CBSA. Também tem a expansão do compartilhamento de informações entre o RCMP e parceiros de aplicação de lei internacional, e também tem um investimento de 55 milhões de dólares para aumentar a capacidade de remoção da CBSA para 20 mil remoções até 2027. Já o sistema de asilo vai ter novas regras de inelegibilidade para refugiados. Pessoas que viveram no Canadá por mais de 1 ano não poderão fazer pedidos de asilo e estarão sujeitos à deportação. Também tem a expansão dos motivos para a recusa de proteção com refugiados e a autoridade ampliada para cancelar, suspender ou autorizar documentos de imigração sem revisão adequada. Inclusive, essa Bill C-12 tem sido amplamente criticada por organizações de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional, que alerta que a legislação viola compromissos internacionais de direitos humanos do Canadá. E aí a gente entra para deportação e fiscalização intensificada. Ainda tem bastante coisa que eu quero falar nesse vídeo aqui, mas esse assunto é muito bom. A CBSA intensificou dramaticamente as operações de fiscalização em 2025. Em 2024, 16.470 remoções executadas, que foi um aumento de 25% em relação ao ano anterior. Mas agora em 2025, a meta é escalar para 20 mil remoções anuais até 2027. E o pipeline de deportação está em 457 mil casos pendentes. Entre eles, a deportação de indianos. Em 2025, um recorde de quase 3 mil cidadãos indianos que foram deportados do Canadá, o maior número já registrado. Mas as principais causas, elas incluem a permanência além do prazo permitido, não conformidade com as condições de visto e também pedidos de refúgio recusados e descoberta de desinformação nas aplicações. Os indianos são bem famosos aqui por esse tipo de coisa. E aí aqui também teve alguns raids, igual teve nos Estados Unidos, aqui também teve os raids da CBSA. Operações-alvo que foram conduzidas em todo o país, bem pequenas, mas foram. Em Calgary, em outubro de 2025 agora, houve algumas operações em alguns canteiros de construção que resultaram na identificação de mais de 40 trabalhadores sem documentação. Em Montreal, em março de 2025 também teve a operação de combate ao tráfico humano na região da Côte-des-Neiges, que deteve aproximadamente 25 trabalhadores no setor da hospitalidade. Mas eles estão com uma crise de rastreamento gigantesco aqui. Mais de 29 mil indivíduos com ordens de deportação estão com paradeiro completamente desconhecido, incluindo mais de 600 criminosos já condenados. Mas vamos para assuntos que interessam mais a vocês. O Ex-Present teve recordes de sorteios e estratégia baseadas em categorias, vai sair na frente. Apesar da redução geral nos níveis de imigração, o Canadá está a caminho de estabelecer um recorde para maior número de sorteios no Ex-Present em um único ano. Até meados de novembro, o IRCC
realizou 49 sorteios, superando as 52 rodadas de 2024. Sorteios recentes e notáveis. Em 10 de dezembro, agora, anteontem, teve um sorteio do Canadian Experience Class, o que eu quero participar, com 6.000 invitations to apply. O maior sorteio específico do SEC em mais de 16 meses, com pontuação para lá de 520 pontos. Agora olha só para vocês aí, olha ele aí, 28 de novembro de 2025 teve um sorteio de proficiência em francês com 6.000 ITAs também, e a pontuação do CRS foi apenas de 408. Cara, é muito baixo. Em 14 de novembro de 2025, também teve um sorteio de ocupações de saúde e serviços sociais com 3.500 invitations to apply aí, e o CRS, a pontuação foi de 462, tá meio que no meio termo aí. A seleção baseada em categorias se tornou dominante, com sorteios separados para proficiência da língua francesa, saúde e serviços sociais, educação, comércio, o Canadian Experience Class e os PMP, que são os Provincial Nominee Programs, que inclusive teve cortes e aumento parcial aí nesse ano. Inicialmente, em 2025, o governo federal cortou as alocações do PMP em 50% em todas as províncias. E eu já vim falando disso há muito tempo aqui. Deve ter uma briga entre a ministra da Imigração e o primeiro-ministro do Canadá. Porque o primeiro-ministro do Canadá, ele quer centralizar o poder, então ele vai querer que o programa federal tenha mais nomeações. Enquanto a ministra da Imigração, ela tem um histórico de mitigar, de dar poder, de conceder os pontos ou o poder para áreas menores. Então, quando ela era ministra das outras províncias, ela tentava fazer isso com os empregadores ou com as cidades, enfim. Agora, como ela é ministra do Canadá, né, de imigração do Canadá, é de se entender que ela tente jogar isso para as províncias, para que as províncias decidam. Então tem essa grande briga aí entre os dois, e eu acho que pelo menos dessa vez eles chegaram no meio termo ali, porque ao longo desse ano, várias províncias receberam um aumento parcial do tanto que eles podem chamar para o programa provincial. Aqui em British Columbia, a alocação inicial é de 4.000, que foi redução de 50%. Todas as províncias tiveram isso. Mas posteriormente aumentou um pouquinho aí, em cerca de 1.200 nomeações adicionais. Alberta, aumentada para 6.400 nomeações, que foi um acréscimo também de 1.500 aproximadamente. Temos também Manitoba, que foi aumentado para 6.200, que é de 4.700 iniciais. Temos New Brunswick, que aumentou também para 4.500, e o Prince Edward Island, que aumentou para 1.500. Para 2026, o governo anunciou um aumento substancial nas alocações do PMP para 55.000 espaços federais, com províncias recebendo a maior fatia de admissões econômicas. Isso é muito importante porque vai falar para onde você tem que ir, qual cidade você tem que ir, aquela que influencia mais ou a sua área de atuação, ou se você vai escolher fazer alguma faculdade, enfim, que vai te dar mais chance de você imigrar. A cidade e a província que você escolhe vão fazer total diferença. Também agora teve a nova via acelerada para os detentores do visto H-1B dos Estados Unidos. E eu disse que isso não ia acontecer tão cedo e parece que eles estão mexendo os pauzinhos. Essa briga entre Canadá e Estados Unidos, eles tentam se cutucar da melhor forma possível. Vamos lá. E uma jogada estratégica para atrair os talentos globais e o orçamento federal de 2025 sinalizou os planos para lançar uma nova via acelerada para a residência permanente, especificamente para profissionais altamente qualificados que detêm ou detiveram o visto H-1B dos Estados Unidos. Isso ferra quem está aqui e vai para cá, tudo bem? Embora detalhes específicos ainda não tenham sido divulgados, espera-se que esse programa seja lançado nos próximos meses em 2026. Essa iniciativa constrói sobre um programa piloto bem sucedido de 2023, que ofereceu permissões de trabalho abertas de 3 anos para detentores do H-1B, que atingiu a sua capacidade de 10.000 aplicações em menos de 48 horas. O investimento de 97 milhões ao longo dos 5 anos foi alocado para melhorar o reconhecimento de credenciais estrangeiras, especialmente para profissionais treinados internacionalmente em TI, saúde e engenharia. Também temos uma medida especial de regularização de residentes estabelecidos. O plano de 2026-2028 inclui medidas pontuais de regularização. Primeiro, 115.000 pessoas protegidas serão regularizadas.
até 33 mil trabalhadores temporários estabelecidos poderão fazer transição para a residência permanente. E esse é o assunto que está todo mundo colocando aí, que é o famoso TR to PR. Na pandemia, quem tinha o perfil aberto no Express Entry virou residente permanente. É basicamente isso. Esse foi o famoso programa TR to PR, Temporary Residency to PR, Permanent Residence. Tem muita gente falando que isso vai acontecer de novo. Isso foi algo único que aconteceu na história do Canadá e as pessoas estão falando, vai ter outro. Eu acho que vai ter outro, tem gente que falou que não vai ter. Eu acho que vai ter outro, mas ele não vai ser no mesmo molde que foi o primeiro, entendeu? Eu acho que vão ter algumas coisas que eles estão colocando aí que não vai ser para todo mundo. Primeiro, eu acho que você vai ter que ter uma experiência canadense. Então, ou você vai estar com o seu WP ou com o visto de trabalho. Muito provavelmente você vai ter que estar com 1 ano, mais ou menos, de experiência na sua área e ajudando, e naquela comunidade, tipo, eu tenho 1 ano de experiência, mas eu fiquei 3 meses em Ontário, fiquei 4 meses em Alberta e fiquei o resto do tempo aqui. Eu acho que isso também vai acabar prejudicando a pessoa. Tem várias coisas que eles estão dando a entender, vários critérios, várias caixinhas que você vai ter que ticar para poder fazer parte desse temporary, desse mais novo TR to PR. E ao que tudo indica também, eu acho que não vai ser numa paulada só. Eu acho que eles vão dividir isso aí entre os próximos anos, mas isso é um vídeo completamente separado. Tá? Para você que está interessado em migrar para o Canadá, não me apoiaria muito nisso, tá? Teria meu perfil aberto presente, como eu já tenho, faz isso, faz seu teste de inglês, faz seu teste de francês se você conseguir, já deixa a documentação tudo certinho, que vai que, mas eu acho que isso aí não vai ser uma saída para quem está aqui agora, tá? Acho que para quem chegou aqui faz um tempinho e já está mais acertado, esse pode ser a sua chance. Mas se você está aqui mais de um tempinho, você não migrou ainda, você não está estudando francês, cara, tá dormindo no ponto. Enfim. Isso aqui é aquele negócio, tipo, consegui. Vai prestar vestibular, você prestou para a faculdade que você quer, provavelmente pode ser uma particular aí perto da sua casa, e você prestou pro ITA, entendeu? Cara, passei no ITA, tô feliz, mas não passei no ITA, eu não vou prestar para mais nenhuma, entendeu? É mais ou menos isso. Então, você deixa seu perfil aberto lá, passou, aí, mas você não passou, provavelmente vai acontecer, você tem o seu plano B, C, D e E, enfim. Algo muito importante, tempo de processamento, está tendo agora muito atraso, tá? Então, os tempos de processamento do RCC permanecem elevados em dezembro agora de 2025. Para os cartões de PR novos, está dando 61 dias, aumentou aí 4 dias, não é muita coisa, mas para o Express Entry, para aqueles que aplicaram através do Federal Skilled Worker, está aproximadamente em 6 meses, eu acho que esse aí deu uma mantida. Para quem está no PNP, que é o Provincial Nominee Program, tem backlog variando de 30% a 50%. As pessoas protegidas fora de Quebec, aproximadamente em 103 meses, teve um aumento de 3 meses. Pessoas protegidas em Quebec está em 108 meses, que aumentou aí 2 meses. E aí a cidadania estava entre 10 e 22 meses, dependendo da localização que você se encontra. Agora um batidão, né? Batidão de informação aí para profissionais de saúde. Em 6 de dezembro de 2025, o governo anunciou que reservará 5 mil espaços federais de admissão para profissionais e territórios que possam nomear médicos licenciados com ofertas de emprego. Essa é uma resposta direcionada à crise de escassez de profissionais no país, né? Profissionais de saúde aí no país. Impacto econômico e controvérsias. No setor educacional. O setor da educação internacional perdeu mais de 3 bilhões de dólares canadenses em receita até julho de 2025, com mais de 5 mil empregos perdidos devido aos limites de estudantes. Tá vendo menos gente para cá, tem muita faculdade falindo. Ela fecha negócio, né? Universidade e colleges enfrentam déficits orçamentários significativos. Com relação aos refugiados, o Canadá, o Canadian Council for Refugees, ou o CCR, condenou veementemente a redução das metas e de reassentamento, observando que com um backlog de mais de 100 mil aplicações ativas de pessoas protegidas, está aguardando reunificação familiar, apenas 1 em cada 5 receberá o status permanente em 2025. Tem o Leaky Bucket, que é um relatório de 2025 que revelou que uma proporção significativa de recém-chegados, especialmente profissionais altamente educados, está deixando o Canadá dentro de 5 anos. A taxa de saída de 5 anos para imigrantes permanentes é de aproximadamente 5%, mas é substancialmente maior entre os mais qualificados. A pessoa chega aqui no Canadá, muita gente, fica aqui um tempinho, vê que os Estados Unidos é melhor e vai para lá. É basicamente isso.
tem gente comprar uma casa, ter uma família, dependendo da região que você vai, 1000 vezes melhor que aqui, infelizmente. O contexto agora político do governo do Carney, o McCartney tornou-se o primeiro-ministro em maio de 2025 e substituiu o Trudeau. O governo agora está assumindo uma postura de imigração mais sustentável e responsável, enquadrada como necessária para aliviar as pressões sobre habitação, infraestrutura e serviços públicos. Agora, em novembro de 2025, o Carney evitou por pouco uma eleição quando o seu orçamento federal, incluindo o plano de imigração, foi aprovado por apenas 2 votos no parlamento. Esse cara passou pertinho de ter que chamar outra eleição. Aí ia ficar muito louco. E ninguém entende ainda, eu falei isso várias vezes, muitos canais também têm falado isso, ninguém entende a questão do francês. Quer dizer, a gente entende a questão do francês, só que ela não faz sentido. As mudanças de imigração de outubro a dezembro de 2025 representam uma das maiores reduções e recalibrações do sistema de imigração canadense em décadas. O foco deslocou-se de volume para seletividade, com ênfase em trabalhadores altamente qualificados, e o francês entra nisso aí, ocupações prioritárias como saúde, tecnologia, comércio e proficiência no francês tem sido o foco deles. Estudantes internacionais e trabalhadores temporários de baixa qualificação enfrentam as maiores restrições, enquanto a fiscalização de fronteiras e deportações foram intensificadas um pouquinho. O impacto completo dessas políticas sobre a economia canadense, as instituições educacionais e o mercado de trabalho continuará a se desdobrar ao longo de 2026 e 2027. O recado para você que está querendo vir para cá é: evite vir fazer college, a não ser que seja algum curso voltado para trades. Evite vir como trabalhador temporário, você vai sofrer bastante, já não vai ganhar um salário muito, muito bom. E invista em alguma área, invista no francês. Esse é o caminho para quem quer emigrar do jeito certo, do jeito correto, sem sufoco, de uma forma mais fácil e também bem mais barata. Tamo junto e até a próxima.